Boa tarde a todos. Agora vocês ficam com as meninas do Bastidores do Poder. Boa tarde, Zezé de Lima. Muito boa tarde, Karina. Muito boa tarde a todos os telespectadores. Gente, foi bonito esse Pra Cima da Band. Assistir de cabo a rabo, eu diria. Parabéns para todo mundo que esteve envolvido, quem doou. Foi muito legal. E eu tenho certeza que quem viu também foi Rose Guglielminetti, que estava ligada na TV. Ou não, Rosemaria? Boa tarde. Boa tarde, Zezé. Boa tarde a todos. Estava ligada, trabalhando, fazendo matéria com o Band Multi. Mas o melhor foi que, assim, eu fiquei impressionada com o tanto de doações que conseguimos e essas entidades serão ajudadas, por meio da solidariedade. Então, assim, apesar de tanto ódio, de tanta briga, de tanta dissensão que nós temos vivido nos últimos dias, ainda tem gente boa e gente que se solidariza com a dor do outro. Foi bem legal, Zezé. Tem espaço para sermos humanos, ao invés de tanta besta que a gente disse, tem sido também, Porque não vamos sentar em cima do próprio rabo. Ô, Rosemaria, mas você estava acompanhando a entrevista coletiva do governador João Dória, que toda vez aproveita para dar uma espinafrada no presidente da República, Jair Bolsonaro, e uma decisão, para mim, de todas, a mais importante, foi tomada. Conta para a gente o que foi e por quê. O governador João Dória decidiu que não vai ter mais nenhuma manifestação com pessoas que defendem ideias diferentes, ou seja, aqueles que são favoráveis ao Bolsonaro e os contrários ao Bolsonaro não poderão mais fazer manifestações no mesmo dia e no mesmo horário na capital de São Paulo, justamente para poder evitar a confusão que nós vimos ontem, as imagens que nós vimos ontem de confrontos entre os pró-bolsonaristas e os que estavam pedindo a volta da democracia, as torcidas organizadas, e o governador, em conversa com o Bruno Covas, eles decidiram que a autorização para esse tipo de manifestação, porque quando você vai fazer um ato público em qualquer cidade, você precisa ter autorização do poder público municipal. Então, ficou acordado que agora eles podem fazer, não está sendo proibido, mas apenas em horários diferentes. Então, de repente, o pró-Bolsonaro faz no sábado, o contra o Bolsonaro faz no domingo, tudo para poder evitar os confrontos. O secretário de Segurança, o general Camilo Campos, ele está na coletiva e ele disse que não houve excessos, da Polícia Militar, e que ela agiu justamente para poder proteger e evitar que pessoas fossem mortas naquele evento. Então, ela usa, sim, aquelas armas de efeito moral justamente para poder intimidar os participantes, para poder evitar um confronto entre os dois grupos. E ele disse, então, ele defendeu a polícia e disse que a PM agiu de forma acertada. E, de qualquer forma, o Bolsonaro aproveitou para criticar o Dória aproveitou para criticar o Bolsonaro, perguntando o que tem a ver o presidente, qual o sentido, na verdade, do presidente andar a cavalo. Ontem, o presidente, durante uma manifestação pró-Bolsonaro, acabou andando a cavalo da Polícia Militar. E ele acabou ironizando, dizendo que enquanto o presidente anda a cavalo, a economia ela derrete a galope aqui no Brasil, e que o presidente deveria assumir o papel dele, que é administrar ou fazer uma gestão para toda a sociedade e não apenas para o bolsonarista, e que se o Jair Bolsonaro tiver um gesto de comunhão, vamos assim dizer, porque me fugiu a palavra correta aqui, porque segundo o Dória, o presidente só acaba promovendo a divisão entre os brasileiros e usando as redes sociais, isso poderia reduzir as dificuldades que o Brasil está tendo para poder enfrentar a pandemia. É aquela história, o Dória ele tem usado todas as coletivas para poder atacar o presidente da República. Eu não estou dizendo que está certo ou que está errado, que o conteúdo dele esteja errado. O que eu estou dizendo é que ele deveria se ater mais, Zezé, a atender aquilo que nós precisamos, até porque está se falando muito se essa flexibilização que o governo do Estado
propôs e autorizou os prefeitos a fazerem a partir de hoje, ela está sendo prudente, essa autorização, já que nós temos tido um crescente número de casos de mortes e de casos e de mortes por Covid-19. O pessoal do Comitê de Saúde do governo diz que haverá uma desaceleração no interior e que isso deve ser demonstrado nas próximas semanas, mas causa muita dúvida, viu, Zezé? Deus ouça esse nosso coordenador aí da comissão, porque os números aqui em Campinas continuam a subir. E no sábado, o prefeito Jonas Donizete surpreendeu a cidade, quando por volta de 11 horas da manhã ele chamou uma live e nessa live comunicou que a reabertura, que seria a partir dessa segunda-feira, seria adiada para a próxima segunda-feira. Isso em função de médicos que não haviam sido contratados, de leitos de UTI também que estavam sendo preparados. Enfim, vamos ouvir a sonora do Jonas e depois nós comentamos aí sobre essa decisão do prefeito de adiar a reabertura do comércio e dos serviços aqui em Campinas. A minha fala de hoje, é para anunciar para Campinas que nós estamos adiando em uma semana a retomada das atividades que decreto de quarentena até o dia 8. E nesta semana nós vamos construir um decreto que será publicado até sexta-feira, falando como será a partir do dia 8 as atividades. Vou justificar aqui o porquê da nossa decisão. A nossa vigilância sanitária, o nosso departamento de saúde, a nossa secretaria de saúde, e eu vou conversar um pouco com o doutor Carmo agora sobre isso. Os nossos índices para Campinas são índices muito bons. Se fosse depender apenas dos nossos índices, nós estaríamos na cor verde daquela classificação que o Estado fez. O que ocorre? Ocorre que nós estamos tendo uma demanda regional muito forte. E essa demanda está recaindo sobre Campinas. Então, Rose, o que você achou dessa decisão do prefeito? Eu achei que foi uma decisão acertada, Zezé, porque no sábado, quando o prefeito anunciou essa decisão, o leito de UTI para paciente geral em Campinas, nós temos 690 leitos na cidade. 91% dos leitos de UTI sistema SUS estavam ocupados ou por pacientes de Covid ou por outras enfermidades. E na rede privada, 70% estavam ocupados. Ou seja, não havia espaço para que o governo reabrisse o comércio, porque a tendência, obviamente, é esperado que haja um momento de caso. Só que você precisa ter uma retaguarda de leitos disponíveis, tanto de leitos clínicos quanto leitos de UTI. E em Campinas, essa situação chegou ao sinal vermelho, ou seja, não teríamos leitos. Só para vocês terem uma ideia, no sábado nós tínhamos apenas 8 leitos disponíveis para pacientes Covid, tanto no Hospital Ouro Verde Mário Gatti, no AME, que é um ambulatório médico de especialidades, e na Unicamp. Então, nas 4 unidades de saúde pública que podem internar os pacientes, nós tínhamos apenas 8 leitos. Não tinha, Zé, o menor sentido você reabrir o comércio com uma situação de que você não tem um sistema de saúde preparado para poder atender caso haja um aumento de casos com a reabertura. Então, assim, para mim o prefeito foi corajoso, ele não estava muito confortável, eu assisti a live, né, e cheguei a perguntar para ele se haveria um aumento da fiscalização, já que essa história, Zezé, de dizer
está aberto o comércio, está fechado o comércio, vamos abrir igreja, não vamos fechar a igreja. Tudo isso passa uma mensagem muito errada para as pessoas, e as pessoas vão falar, bom, podemos abrir. Então, provavelmente, e a gente já vem observando em Campinas, muita gente na rua, comércios que estão promovendo uma desobediência civil, admitida inclusive pelo próprio prefeito na sexta-feira, que ele disse que muita gente tem aberto o comércio, mesmo sendo proibido, e inclusive no sábado, muita gente, principalmente os restaurantes, criticaram, os donos de restaurantes criticaram o prefeito, porque muitos tinham feito compras para poder reabrir já na segunda-feira, e de repente, 1 dia, 2 dias antes, ele pega e volta atrás, mas não tinha outra saída para que o prefeito pudesse tomar outra decisão. Eu acabei, Zezé, de falar com o prefeito agora, porque o prefeito de Campinas, o Jonas Donizete, ele está lá em São Paulo com o governador, e ele se reuniu com o secretário estadual de Assuntos Metropolitanos, o Vignoli, o Marcos Vignoli, para poder definir algumas coisas. E uma das coisas que o prefeito foi pedir para o governador é uma abertura de novos leitos, tanto no AME quanto no HC da Unicamp. O prefeito acabou de me dizer que o governador se comprometeu a reabrir novos leitos nas 2 próximas semanas, mas ele não me disse o número de leitos que serão reabertos, mas pelo menos já houve aí uma promessa do governador de que nós teremos novos leitos. Por que também isso é preciso, Zezé? Porque parte dos pacientes que o AME e o HC da Unicamp estão atendendo, a maior parte é de pacientes de pessoas de fora de Campinas. Tanto que o AME, dos 35 pacientes que estavam internados lá, todos eram de fora da cidade. Além disso, o prefeito conseguiu o compromisso do governador de ampliar o horário de abertura do comércio em Campinas quando o prefeito for reabrir, de 4 para 6 horas, porque o decreto estadual permite uma reabertura de apenas 4 horas, mas o prefeito de Campinas, ele quer reabrir por, no mínimo, 6 horas. Isso houve um acordo. Agora, o que não houve acordo, Zezé, e no próximo decreto o prefeito vai reabrir, caso ele decida reabrir o comércio a partir do dia 8 de junho, né, a semana que vem, é em relação à questão da abertura de restaurantes na hora do almoço. O prefeito disse para mim que está muito difícil o governador autorizar. Ele está tentando negociar, mas ele mesmo disse, olha, eu pedi, mas está difícil. Então, pode ser que a decisão do prefeito de reabrir os restaurantes durante o almoço aqui em Campinas pode ser que seja vetada pelo Estado. Zezé. Tá, isso que eu ia perguntar sobre os restaurantes, porque havia dúvida na sexta-feira, aliás, quinta, sobre a reabertura de templos, né, de igrejas e restaurantes que haviam sido incluídos, e a gente falou, puxa, mas pode? A dúvida em relação às igrejas foi sanada pelo próprio governo na semana passada, que disse, isso daí é serviço essencial, de acordo com um decreto do governo federal, então pode reabrir. Mas os restaurantes, eles haviam colocado que não, que esse daí tinha que aguardar a próxima fase de evolução, né, da cidade em relação à pandemia para poder liberar. Essa era a minha dúvida. Hoje, no 90 Minutos, inclusive, tratei sobre isso. Agora esclarecido. Agora, dos leitos, Rose, reabrir porque são leitos que estavam fechados? Desculpa. Não, eu falei errado, é abrir novos leitos, porque não são leitos que estavam fechados, não. O que o prefeito pediu foi mais leitos, porque assim, já tem uma promessa de que nós teríamos mais 10 novos leitos no AME e 18 na Unicamp. Aí no total nós teríamos 28 leitos. Isso o prefeito falou no sábado, mas hoje o prefeito foi pedir ainda mais leitos para que ele possa ter uma folga, vamos assim dizer, Zezé, uma tranquilidade, para que ele possa autorizar a reabertura do comércio e das igrejas a partir da semana que vem. Porque o decreto que foi publicado hoje do prefeito, ampliando a quarentena até o dia 7 de junho, no Diário Oficial, diz que se não houver uma melhora ou se houver uma orientação
contrária da vigilância sanitária, ele pode ter que estender esse decreto de quarentena. Então, o que o prefeito precisa? Ele precisa ter médicos, que ele não tem, para poder operacionalizar, por exemplo, os leitos de UTI no Mário Gatti. Ele abriu um concurso para 42 médicos, 30 se inscreveram, só que desses 30, parte desistiu e não quis mais. Por quê, Zezé? Porque com o aumento da demanda, tanto nos hospitais públicos e privados, esses médicos intensivistas, eles estão tendo uma grande procura por esses médicos e está tendo, então, uma questão de salário, né? Por exemplo, a Prefeitura de Campinas paga... Oi, está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, Zezé. A Prefeitura de Campinas agora eu estou ouvindo, desculpa. Tá, a Prefeitura de Campinas paga R$ 4.600 por plantão para cada médico intensivista, é o que ela vai pagar agora. Só que nós vamos para um break e a gente volta daqui a pouco. Vamos para o break? Bastidores do Poder. Para curtir grandes emoções com muita calma. Saborear tudo devagarzinho. Amar cada segundo. Aproveitando tudo. Viver relaxado. E pagar tranquilamente. Fazenda Itapema Residenciais. Um lugar que cuida de você. Não abandone quem nunca te abandonaria. Atenção! Pets não transmitem coronavírus. Eles só transmitem amor, carinho, companhia e proteção. Por isso, cuide bem dos seus bichinhos, que eles vão cuidar de você nessa quarentena e por toda a vida. Ah, e se presenciar maus tratos, denuncie. Agora é assim, ninguém solta a coleira de ninguém. Na minha opinião, a reforma do Congresso se preocupa muito. Bastidores do Poder. Bom, nós estamos de volta com o Bastidores do Poder e agora a gente vai dar uma voada e vai chegar rapidinho em Nova York, onde está Henrique do Vale, para falar com a gente sobre esse tumulto que está acontecendo nos Estados Unidos em função da morte de um ex-segurança por um policial. Henrique, muito boa tarde, Henrique. Boa tarde, Zezé. Boa tarde, você que está nos acompanhando nessa segunda-feira, dia 1º de junho. Na verdade, eu vou te contar uma coisa. Nós tivemos aí durante muitas semanas as ruas aqui de Nova York completamente vazias por causa da pandemia e nesses últimos dias nós estamos tendo, assim, uma manifestação muito, muito grande, não somente aqui em Nova York, como também em outras cidades americanas, por causa do que aconteceu justamente com George Floyd. Bom, inclusive o próprio presidente Barack Obama acabou de dar uma mensagem através do seu Twitter pedindo que as pessoas tenham calma e que, na verdade, uma resolução tem que ser tomada sem o uso da violência. O que a gente está acompanhando por aqui, Zezé, é justamente pessoas que estão completamente, assim, se manifestando contra a atitude do policial, do ex-policial, que, por sinal, já está preso pelo fato de ter segurado o George Floyd no chão durante praticamente 8 minutos e por causa disso nós estamos acompanhando uma série de manifestações no país inteiro. O fato é que ontem à noite nós vimos, inclusive em Washington, carros sendo queimados, lojas sendo abertas. O que a gente está acompanhando por aqui é exatamente a mesma coisa que aconteceu em 1991 com Rodney King. Bom, o que acontece? A partir de hoje é muito provável que o toque de retirada seja implementado em mais cidades a partir das 7 horas da noite. O que a gente está acompanhando, inclusive, foi que o presidente Donald Trump recentemente, agora faz o quê? Meia hora atrás, conversou com todos os governadores, criticando inclusive a postura dos governadores de não ter enviado as Forças Armadas para as ruas antecipadamente, permitindo a violência nessas cidades.
e está cobrando, inclusive, dos governadores uma ação mais drástica para que a violência seja, assim, estagnada. O que a gente está vendo também são pessoas que estão tomando proveito da situação e assim, usando essa manifestação como sendo uma forma de poder roubar, de poder destruir a propriedade dos outros, e é justamente isso que a gente não quer que aconteça por aqui, Zezé. E Rose, você tem alguma pergunta? Não, na verdade, eu tenho sim, que tem a ver com a questão das eleições e como que esses atos, Henrique, vão refletir nessa disputa presidencial para as eleições presidenciais, porque o Trump, ele não está na corrida, né, na frente aí nas pesquisas. Como que fica essa situação? Pois é, ele já estava preocupado com relação à postura do governo com relação à pandemia do coronavírus. Nós observamos que quando ele começou com essa história da pandemia, ele deveria ter agido de uma forma mais drástica, vamos dizer assim, logo no início, e ele acabou desconsiderando isso. Agora, o fato de ter permitido que os governos tivessem demorado, no caso, 5 dias para tomar uma providência, principalmente com a guarda americana, para manter assim a ordem nas cidades, o presidente está realmente sendo extremamente criticado. Por isso a razão desse contato com os governadores, inclusive na manhã desta segunda-feira, exigindo aos governadores uma postura de maior agressão. No que eu digo de maior agressão é de conter essas pessoas que estão usando a manifestação para tirar proveito dessa situação. Esse é o principal objetivo e é justamente isso que todo mundo está pedindo que aconteça, né? Porque é aquela história, você tem o direito de se manifestar sobre o problema da discriminação racial que a gente tem nos Estados Unidos. A gente pôde, inclusive, observar que a manifestação aconteceu não somente aqui nos Estados Unidos, como também em outros países, como na Alemanha, como na Austrália, Nova Zelândia. Então, é um problema racial que acontece não somente aqui nos Estados Unidos. Durante o programa hoje, nos 90 Minutos, eu tinha até trazido em pauta a questão do campeão de Fórmula 1, o Lewis Hamilton, da Inglaterra, que acabou até dizendo que o seu esporte é extremamente racista, pedindo para que outras pessoas que trabalham com ele, outros pilotos, também se manifestassem. Michael Jordan disse que está na hora de parar com essa história dessa discriminação racial. Então é muito importante, nesse momento, que as pessoas tenham calma, né? E como você me perguntou sobre o presidente Donald Trump, logicamente ele está preocupado e é por isso que ele está procurando agora manter a ordem na questão das cidades, né? Como eu disse, algumas cidades hoje vão fechar praticamente às 7 horas da noite, não permitindo que as pessoas saiam às ruas, porque vou te falar uma coisa, ontem aqui em Nova York a gente estava acompanhando as pessoas saindo nas ruas como se nada tivesse acontecido com relação à pandemia. A gente ainda está na fase 1, onde as pessoas não podem, elas são obrigadas a manter um distanciamento social. Ontem parece que todo mundo esqueceu da pandemia. E, inclusive, o próprio CDC já alertou que, por causa dessas manifestações, pode haver ainda um aumento do surto do coronavírus por causa disso. Ou seja, nós temos 2 grandes problemas na mão que têm que ser resolvidos o mais rápido possível. Agora, Henrique, o posicionamento do Barack Obama dizendo que tem que ter calma e do Trump, que tem ido ao Twitter colocando mais gasolina, você não acha que isso acaba criando aí 2 posicionamentos que mostram o que seria, o que são os democratas e quem são os republicanos, e isso poderia tirar voto do Trump nesse momento? Pois é justamente isso. Nós estamos vivendo numa fase agora, Rose, que a divisão que nós temos aqui é enorme, é extrema-direita e extrema-esquerda. Então, nesse momento agora, o principal objetivo é procurar fazer com que ambos os partidos deixem de lado essa divisão e procuram juntos achar uma solução coerente para esse problema. E é justamente isso que outras pessoas, além dos 2 presidentes, né, tanto Barack Obama quanto o presidente Donald Trump, outras personalidades, outras pessoas na esfera política estão pedindo que haja agora um consenso de que tanto o republicano quanto o democrata juntos consigam resolver essa questão, porque se houver maior distanciamento entre os 2, a coisa com certeza vai ficar pior ainda.
O Henrique, em relação aos protestos, você acha que a temperatura ainda está subindo ou já está estabilizada e começa a descer? Não está nada estabilizado, Zezé. Na verdade, o que a gente sabe é que o ex-policial está preso, está sendo monitorado pela polícia a cada 15 minutos, inclusive ele está sendo monitorado por tentar até o suicídio. E o pessoal por aqui vai só ter calma depois que ele for julgado. Então, é por isso que o governo, os governadores de várias cidades estão impondo esse toque de retirada a partir das 7 horas da noite, porque hoje, com certeza, à noite nós teremos outras manifestações, tá? E isso vai continuar nessa crescente até a gente ter uma posição certa das autoridades com relação ao que vai acontecer às pessoas que estavam envolvidas nesse crime. Como eu disse, o policial envolvido, ele foi indiciado, no caso, como assassino, né? Foi uma morte que aconteceu, ele matou a pessoa, basicamente, né? Lembre-se você que a pessoa estava deitada, algemada, e ele colocou o joelho no pescoço dele, sufocando ele por 8 minutos. Quer dizer, e essa tensão que a gente está vendo por aqui só vai acalmar depois que nós tivermos, na verdade, uma resolução jurídica para o caso. Ok, Henrique. Henrique, muito obrigada pela sua participação aqui no Bastidores, e a gente talvez se encontre amanhã de novo, se a coisa não vai acalmar. Obrigada. Com certeza, mas eu espero, Zezé, que as coisas comecem a se acalmar por aqui, porque se não é uma coisa, é outra. E a gente agora está na hora da gente poder juntar, fazer com que as coisas comecem a voltar ao normal, porque é um conjunto de coisas, economia, saúde, um monte de coisa. A gente com certeza não precisa de mais essa aqui, né? Olha, Henrique, muito obrigada, viu? Não precisa não. E, pessoal, a gente vai se despedindo de vocês, já está na hora. Bom resto de tarde, boa noite também. E amanhã a gente se encontra já cedo, hein, pessoal? Às 90 minutos, às 10, depois 1h30 aqui. Rose, obrigada, um abraço. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, pessoal.